Produção de ovos. Famílias do sul catarinense mostram os cuidados com as galinhas poedeiras. Tudo para garantir cestas cheias de ovos todos os dias. Orientações para empreendimentos de turismo rural. Confira as medidas de proteção para as atividades ao ar livre. Tecnologia. Conheça o novo equipamento para cultivo de cebola em sistema de plantio direto. Ele permite a implantação da lavoura, preservando a palhada protetora do solo. Tem também produção de citros em plantas anãs. Vamos mostrar a pesquisa da Epagre que busca diminuir a altura dos pés de tangerina e de laranja. E ainda cultivo de maçã. Inverno com muito frio, ótimo para uma boa safra. Veja como as baixas temperaturas são essenciais para garantir produtividade e qualidade dos frutos. Olá a todos, sejam bem-vindos, começando mais uma edição do SC Agricultura. Um novo equipamento desenvolvido pela Epagre permite o plantio de cebola em grandes áreas de sistema de plantio direto. Santa Catarina é responsável por 30% da produção nacional da hortaliça. E a tecnologia vem para facilitar a implantação das lavouras e diminuir o revolvimento do solo. Meu nome é Claudinei Curtis, sou pesquisador na área de fertilidade do solo e nutrição de plantas aqui na Estação Experimental da Epagre de Ituporanga. A nossa dica de hoje será sobre um novo equipamento para o sistema de plantio direto de cebola. A Santa Catarina é o principal produtor nacional de cebola, onde cerca de 30% de toda a produção provém de nosso estado. No entanto, grande parte da produção ela ocorre em áreas declivosas e sem um manejo adequado dessas áreas tem levado à degradação da parte física, química e biológica desses solos. Um novo equipamento que foi desenvolvido pela Epagre, uma parceria entre pesquisadores, extensionistas e empresas colaboradoras, facilita a implantação desse sistema em áreas com densas palhadas, inclusive permite a implantação em grandes áreas que não era possível até o momento, porque só tínhamos equipamento para pequena escala. O novo equipamento, então, é uma adaptação de uma rotativa de um trator, consta de discos de corte na parte dianteira desse equipamento, que faz o corte da palhada, um sistema de rotativa que faz o preparo somente na linha de plantio, e calhas que vão fazer um pequeno camaleão após o preparo dessa linha. Nós podemos verificar aqui nessa área onde a máquina já passou, então nós temos aqui uma densa camada de palha de milheto e mocuna, onde esse equipamento faz todo o preparo dessa área sem nenhuma dificuldade. É importante mostrar que permanece uma densa camada de palha na superfície, que isso permite então a implantação do sistema de plantio direto para a cultura da cebola. Bom, quais as vantagens do sistema de plantio direto? Entre elas podemos citar uma redução em mais de 90% da erosão, nós temos um aumento da taxa de infiltração de água, com isso diminui a necessidade de irrigação, melhora as características do solo, principalmente pelo aumento da matéria orgânica, e estudos já por mais de 10 anos aqui na Estação Experimental têm mostrado que o sistema de plantio direto aumenta de 4 a 6 toneladas a quantidade de produção de bulbos proporcionada pela cultura da cebola. Então esse sistema traz uma série de vantagens para o produtor e além disso permite um ganho em termos de melhoria do solo e também da qualidade da produção da cebola.
Na série sobre medidas de proteção que os empreendimentos de turismo rural devem adotar durante a pandemia, é hora de falar sobre atividades ao ar livre. São cuidados que tanto hóspedes quanto empresas devem ter. Acompanhe. Olá, meu nome é Josiane e estou hoje aqui com as colegas da Extensão Social da EPAGRE da região de Joinville e vamos falar sobre orientações para atividades ao ar livre para empreendimentos rurais. As medidas de prevenção à Covid-19 aplicadas a atividades ao ar livre são basicamente as mesmas recomendadas para atividades em espaços abertos. Segundo a legislação estadual vigente, é necessário distanciamento de 4 metros entre praticantes de atividades ao ar livre. Quais são as atividades que podem ser praticadas na terra no turismo rural? Vamos citar aqui algumas delas. O arvorismo, o bungee jump, o cachoeirismo, o canyonismo, as caminhadas, cavalgadas, cicloturismo, a visitação em cavernas, escaladas, trilhas, aventuras de quadriciclo ou de buggy, as tirolesas e o montanhismo. E as atividades que podem ser praticadas na água, Quais seriam? Aqui a gente cita alguns exemplos. A canoagem, a flutuação, a pesca, o pedalinho e também o boia cross, entre outras. Qual é o nosso cuidado ao eleger as atividades que nós vamos oferecer para os turistas do turismo rural? Nós temos que ter o cuidado que toda atividade que for realizada nas nossas propriedades, ela possa ser realizada com distanciamento mínimo exigido por lei, que é de 4 metros entre cada participante. Se ela não puder oferecer esse tipo de situação, ela ainda é mantida suspensa. É importante, além de seguir a legislação estadual, consultar a legislação do seu município, pois ela pode ser um pouco mais restritiva do que a do estado. Agora, a gente gostaria de passar algumas informações para os monitores das atividades ao ar livre. A primeira, que é uma orientação geral para qualquer atividade, mas que nunca deixa de ser importante a gente continuar reforçando, é em relação à higiene das mãos. A cada turista que o monitor atender, é importante que ele faça a higienização das mãos, pelo menos com álcool 70%. É necessário que o monitor procure se distanciar a pelo menos 1,5 metro daquela pessoa que ele está atendendo. E nos casos que não for possível, que seja pelo menor tempo possível, com distanciamento inferior a 1,5 metro. Use máscara durante todo o período. O uso da máscara te protege e protege o turista que você está atendendo. Nas atividades aquáticas, não é obrigatório o uso de máscara durante a prática, porém, é necessário que se continue mantendo o distanciamento mínimo de 4 metros. Não toque olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos e mantenha a etiqueta da tosse. Os recipientes utilizados para carregar água e alimentos têm que ser de uso individual de cada turista. E agora algumas orientações para os proprietários dos empreendimentos rurais. Então, assegurar que todos os participantes das atividades utilizem as máscaras. Também roupas adequadas para praticar essas atividades, tanto para a terra como para a água. Fornecer o álcool 70% quando possível. Desinfetar também todos os equipamentos utilizados pelos participantes, ou seja, pelos turistas. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, a dica é: cuidando do próximo, eu cuido de mim também, certo? Até a próxima. Tchau, tchau. No próximo bloco, produção de maçã. Você vai saber a importância do frio para os pomares. Tem também cultivo de citros em plantas anãs. Facilidade no manejo, na colheita e produção antecipada são algumas das vantagens. E depois do intervalo, voltamos em seguida.
Quem trabalha com produção de citros sabe a mão de obra que exige o manejo do pomar durante a colheita. Para ter ideia, em média são necessários 27 dias por pessoa para colher 1 hectare de frutos. Isso eleva o custo de produção. Por isso, a Epagre de Chapecó vem desenvolvendo uma pesquisa com citros anão. Veja que interessante! Assim, fica fácil colher tangerinas, não é mesmo? Essas plantas anãs fazem parte de estudos realizados da Epagre em Chapecó, no Centro de Pesquisas para Agricultura Familiar. Os pesquisadores estão avaliando o uso de porta-enxertos para diminuir o tamanho das plantas. E elas ficam assim, pequeninas, carregadas de frutos. Os pesquisadores Eduardo Brunhara e Rafael Sabião são os responsáveis pelo projeto de pesquisa sobre citros anão. Neste experimento, podemos ver pés de poncã com a mesma idade e tamanhos bem diferentes. Estes aqui, no sistema convencional, já estão com mais de 2 metros de altura e ao lado plantinhas bem menores. A diferença no tamanho se dá por causa de porta-enxertos ananicantes, variedades que crescem menos. É uma tangerineira poncã, como todo mundo conhece, aquela que a gente compra no supermercado, enxertada num cavalo ou porta-enxerto convencional, que é o que quase todos os produtores hoje em Santa Catarina, no sul do Brasil e até nas outras regiões do Brasil usam, que é o citrumelo ou citrumelo swingle. Então ele produz uma planta com um tamanho aí que pode passar de 4 metros de altura. Aqui é uma planta ainda jovem, né? Já foi retirado parte dos frutos dela e ainda tem uma parte da produção. Então ela já está com um tamanho aí um pouquinho mais de 2 metros de altura, né? E aqui à frente o que nós temos? Isso, aqui então nós temos a mesma variedade poncã enxertada num porta-enxerto que é chamado de Flying Dragon. E ele é um porta-enxerto que diminui o crescimento da variedade que é enxertada nele. Então essa planta aqui, ela tem mais ou menos a metade da altura daquela e a gente espera assim, com o tempo ela atinja na idade adulta a altura que seja equivalente à metade da altura das plantas naquele outro porta-enxerto. Além da tangerina poncã, os pesquisadores estão realizando estudos com a laranja Valência, numa outra área de pesquisa. Independente da variedade, o plantio de citros anão traz muitas vantagens ao produtor. A principal delas é que a gente consegue manejar facilmente a planta, né? Principalmente para colheita dos frutos, para fazer o desbaste dos frutinhos, a gente diminui a quantidade de frutos para produzir frutos de bom tamanho, com boa aparência, né? Para pulverizar e fazer outros tratos culturais também é vantajoso, diminui a poda e a gente tem que imaginar sempre que essas plantas, no caso aqui as convencionais, elas ainda estão num tamanho ainda adequado, mas rapidamente elas vão atingir uma altura muito alta, muito grande e com isso os frutos também tendem a se concentrar numa altura que a gente só consegue colher com escada. Enquanto aqui a gente vai colher quase sempre com a mão, sem uso de escada. O pesquisador Eduardo explica que testes estão sendo realizados também para observar a densidade de plantas por hectare. Aqui nós temos um espaçamento convencional, que é de 3 metros entre plantas, e nesse experimento a gente está testando densidades que levam espaçamentos até de 1 metro. Então eu teria mais 1, 2 plantas intercaladas nessa posição. E com isso eu vou multiplicando o número de plantas que eu tenho por hectare e com isso elas vão ocupar mais rápido a área disponível para a produção. O custo de produção, especificamente desse projeto de adensamento de plantio, é a próxima meta do nosso trabalho aqui desse projeto, que é fazer a comparação do plantio convencional dos citros e desse cultivo utilizando porta-enxertos ananicantes, onde se tem um adensamento e um número maior de plantas.
a gente espera que o retorno financeiro para quem faz o plantio adensado seja mais rápido. O citros demanda um trato cultural muito intenso e isso aumenta muito o custo de produção. Quando você aumenta a densidade de plantio, teoricamente você também aumenta a produção por área, que a gente chama de produtividade. Quanto mais rápido a gente conseguir altas produções, mais rápido o retorno a gente tem de investimento. O que faz de Santa Catarina o maior produtor de maçã do Brasil? Pesquisa, assistência técnica, organização e capricho dos produtores são algumas das razões. Mas nada disso adiantaria se aqui não fizesse frio. É isso mesmo, ele é essencial para a cultura. Para produzir, a macieira precisa de uma determinada quantidade de horas com temperaturas abaixo de 7,2 graus. Vamos entender mais sobre a importância desse frio na produção de maçã. São Joaquim se destaca como maior produtora nacional da cultura da macieira. Representa 40% da produção nacional de maçã, a fruticultura de clima temperado. E nessa época, né, de inverno, onde estamos prestes a início da brotação, né, o frio é fundamental para que nós tenhamos aí uma boa produção. Então, nessa próxima safra, né, 2020-2021, nós estamos aí já com umas boas condições climáticas, né, de inverno para essa cultura. Em que, em termos de horas de frio, abaixo de 7,2, essa cultura tem que ter no mínimo 700 horas. E este ano nós vamos chegar a mais de 800 horas de frio abaixo de 7,2. Então, isso é fundamental para que a macieira tenha uma brotação homogênea e que isso, consequentemente, vamos ter uma floração, uma boa floração, uma boa frutificação efetiva e, consequentemente, uma produção de frutos de boa qualidade, em termos de sabor, em termos de qualidade, em termos de tamanho. Então, isso, o frio, né, como estamos vendo aí nesse inverno, ele é fundamental para que tenhamos uma boa safra. E o que nos parece, né, que com as condições climáticas foram muito favoráveis durante todo o inverno, desde início de maio, né, desde lá na segunda quinzena de abril, passou maio, junho, tivemos um frio homogêneo, durante, né, até nesse mês de agosto também está ocorrendo frio. Então a macieira vai iniciar possivelmente a sua início de brotação agora no início do mês de setembro. E agora, no final de agosto, né, de 20 a 30 de agosto, é a época de nós quebrarmos a dormência, né, mesmo com esse bom inverno. Usamos uma prática de um tratamento, né, de indução da brotação com quebra de dormência, para que tenhamos uma brotação melhor ainda e uma boa floração. Consequentemente, uma boa frutificação efetiva e a boa formação de frutos de boa qualidade. Os prognósticos, né, são de uma safra muito boa neste ano. Consequência de um bom inverno, né, em que tivemos. Esse frio é fundamental para a fruticultura de clima temperado, especialmente na cultura da macieira. A seguir tem produção de ovos. Veja o trabalho de criação de galinhas hospedeiras nas propriedades do sul do estado. Os detalhes em instantes aqui no SC Agricultura. O
consumo de ovos está aumentando no Brasil. No ano passado, a média era de 230 ovos por pessoa, passando agora para 250. É uma das proteínas mais consumidas no mundo. E no campo, praticamente toda a propriedade produz para o consumo da família. As galinhas poedeiras são criadas soltas e comem de tudo. Esse é o vídeo que recebemos da extensionista rural de Criciúma, Lidiane Camargo. Ela nos mostra como é o trabalho em 2 propriedades. Esta é a Adriana Pavei, sempre animada com as suas galinhas poedeiras. Tão bom chegar umas 2 horas da tarde, chegar aqui no galinheiro e ter normalmente 18 a 20, 22 ovos todos os dias. É muito bom. Adriana possui 50 galinhas de postura. O objetivo é ter ovos para consumo da família. O que sobra, ela vende na comunidade e agrega assim um valor extra. As galinhas têm espaço ao ar livre para ciscar, se movimentar e um galinheiro onde elas dormem e põem os ovos em ninhos. A comida é farta e de qualidade. Trago verde do quintal, que a gente tem um quintal com bastante verduras. A gente trata ela com verdes, né? Todo tipo de folhas. Aipim picado, bem picadinho, porque como elas não comem muito inteiro, é mais moidinho, aipim. Trato elas com milho com concentrado e ração de postura. Os 3, não misturam os 3, cada um no seu comedor. Esse é o trato delas. E assim, quando tem banana demais da roça, a gente joga banana, resto de comida que sobra, assim, tipo verduras, a gente traz para elas, nada é desperdiçado. A gente trata elas com o que a gente tem, a maioria das coisas em casa. Na hora de escolher a raça para a postura, Adriana contou com a orientação dos extensionistas da Epagri. As galinhas ideais, né, para postura são da raça Isabral, né? São essas que a gente estudou bastante, as raças, e essa é a mais ideal para a questão de postura. Então a gente recomenda ela, né? Elas têm um potencial delas, né? São aves que não são muito grandes, e o potencial todo dela vai, a energia dela toda para a produção de ovos. Então por isso que elas são galinhas ideais. Elas não são de um tamanho muito grande, né? Então elas têm uma produção de 420 ovos, né? Em questão de 1 ano e meio, que é a vida útil delas, né? Para a produção. Então são aves assim, né, bem resistentes, boas, né, de ser conduzida, o manejo todo delas é muito bom para a pequena propriedade e para consumo da família. Assim como a Adriana, muitas outras famílias de Criciúma, no sul catarinense, investiram na produção de ovos para o consumo na propriedade. Tudo começou com um projeto da Epagri, em parceria com a prefeitura, para estimular a produção e o consumo de ovos. Os agricultores, então, eles procuram ou um conselheiro, né, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, do CMDR, ou na prefeitura, ou vem até a Epagri e fazem o pedido. A gente esclarece como é que funciona a campanha, o preço, né? Antes a gente também faz a divulgação pelo WhatsApp. E, então os agricultores nos procuram, a gente faz um pedido para a empresa, né, que vai fornecer essas galinhas. Elas vêm num dia específico e entregam as galinhas e os agricultores vão lá e buscam, né? Então elas são galinhas que já vêm com 90 dias, então elas já vêm bem formadinhas e são a raça própria para por ovo. Os agricultores assim não tinham muito mais essa prática, né, de ter a galinha para a produção de ovos própria, né? A gente viu que isso tem aumentado bastante com essa campanha e a procura, ano a ano, a gente vê que está só aumentando. Vamos conhecer mais uma propriedade que agora tem muitas galinhas poedeiras. São 200 da mesma raça e também criadas com bastante espaço livre. A família Martinello capricha na criação. Aqui é o Toninho Martinello e ele vai mostrar pra gente então como é que ele faz, tá fazendo o piqueteamento dele aqui, a cerca, né, para as galinhas. Pega um pedaço de cano amassado, cano velho, né, que não tem mais utilidade, daí você fura ele 10 centímetros longe do outro, um cano de 80 centímetros,
Daí você faz com uma... Se o terreno é mole, você finca com a marreta. Você pega uma marretinha assim, ó, coloca ele ali e finca. Ficou, tá pronto. Daí não precisa botar isolador, não precisa nada. No galinheiro não faltam os poleiros para as galinhas dormirem, os comedouros e os bebedouros. A altura do bebedouro é da altura da galinha, tá? Não pode ser baixinha. Tem que ser da altura do selo dela. E sobre a sanidade das galinhas, a gente recomenda, né, que siga o calendário de vacinas. E também uma dica que a gente dá é o uso de própolis na água. Que o própolis ele é um antibiótico natural, então ele já vai proteger as galinhas, né, vai melhorar a imunidade delas, protegendo de doenças. Então, coloca de preferência na caixa d'água, né, um vidro desse aqui numa caixa d'água, ou algumas gotas, né, em cada bebedouro, que aí elas já vão estar protegidas. O capim cameron, que está ali ao lado da criação, é um reforço e tanto na alimentação das galinhas. A gente corta a parte mais verde e leva no triturador, na ensiladeira, e a gente pica ela e dá para elas de tudo. É batata, mandioca, camarão, cana, tudo que tiver de verde a gente pica e dá para elas comer. É assim que muitas famílias de Criciúma perceberam que tem nas mãos uma das mais importantes proteínas, sem falar na satisfação que dá trabalhar com as galinhas poedeiras. E as galinhas se apegam ou não? Muito! Nessa época que estamos vivendo aí, eu digo que viraram as melhores amigas, né? Porque Olha, eu vou dizer para vocês, se não fosse elas, não sei como é que estaria o meu psicológico hoje. Eu venho até 3 vezes por dia, elas vêm me receber, é uma alegria, né? Todos os dias eu chego aqui, elas já chegam tudo em contra, né? Sabe, claro que a gente vai dar comida, que vai ter o alimento delas, mas a gente também tira delas o nosso alimento, né? E é muito gratificante, gente. Quem que mais gosta das galinhas aqui? Eu que gosto bastante. Ovo combina com tudo, né? Com pão, com arroz, com feijão. Nossa, é muito bom. E o gostoso é ir no ninho, né? Colher os ovos. Ai, que maravilha! Chegar num ninho bem cheio, assim. É uma maravilha. É um sonho de qualquer agricultora. E a edição de hoje do SC Agricultura está terminando. Para rever essas matérias ou pesquisar mais assuntos, acesse youtube.com/epagretv. Confira também as redes sociais da Epagre. Até semana que vem. Tchau!